Vamos dar início, então, pessoal. Muito boa noite a todos. Meu nome é Raquel, para quem não me conhece. Eu estou atualmente na coordenação do grupo cooperativo de efeitos tardios da SOBOP, junto com a Juliana, que é a nossa coordenadora. E gostaria de agradecer imensamente o convite do pessoal do grupo de Medicina de Precisão em aceitar participar com a gente, construir esse encontro, que eu acho que vai ser muito proveitoso. Muito obrigada mesmo, doutor Elvis, professora Mara, doutora Ana Luísa, pela presença aqui com a gente, a disponibilidade de fazer esse encontro. Então, só mais uma vez trazendo um breve histórico, nós somos um grupo voltado ao estudo dos sobreviventes dos efeitos tardios no Brasil. Estamos divididos em eixos de assistência, auxílio, assistência a esses sobreviventes, pesquisa, ensino, vamos dizer assim, com essa parte educacional, e também atuação em eventos, os eventos como os congressos, etc. Então, esse encontro hoje é parte da nossa programação educacional do ano. Nós estamos fechando o nosso ano de 2022 com esse encontro de hoje, e então sejam todos muito bem-vindos, e passo a palavra aos nossos queridos colegas do Grupo de Medicina de Precisão. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, então, pelo convite. E aí a gente até vai falar um pouquinho do nosso grupo aqui também, assim, e a gente também agradece toda vez que a gente pode falar um pouquinho do nosso grupo, do que a gente faz e como é que nós podemos aí contribuir juntos, né? Então, eu sou Ana Luísa, estou falando hoje aqui em nome do Grupo Brasileiro de Medicina de Precisão, e a gente vai falar o que a gente tem em comum nesses nossos dois grupos, então, de Medicina de Precisão e do grupo de efeitos tardios. Eu gostei muito dessa figura que a gente usou aqui, porque é como se a medicina de precisão, ela dando essas novas ferramentas para o tratamento, é como se a gente tivesse uma perspectiva nova, né? Uma paisagem na janela, através da qual a gente pode olhar e esperar por um futuro um pouco melhor, por uma chance maior de cura. Mas, por outro lado, o que a gente vai conversar hoje é como é que fica o peso desses tratamentos todos a longo prazo no corpinho das nossas crianças. Então, aqui a gente tem a nossa logo, né, do Grupo de Medicina de Precisão, então, justamente tentando unir, é como se a gente tentasse trazer a bancada do laboratório para o nosso dia a dia, né? E é isso que a gente vê ali, o DNA junto com o estetoscópio. Então, o que o nosso comitê gostaria bastante, né? Então, a gente está ali para tentar, assim, difundir e desmistificar a medicina de precisão em hematologia, quais são os conceitos, o que isso significa, como é que a gente aplica, tentar discutir casos mais difíceis que a gente tenha, até utilizando os especialistas que a gente tem ali no grupo, que podem auxiliar para que a gente consiga desmistificar e entender melhor alguns achados que parecem tão complexos, mas que podem ser a chave ali para um melhor tratamento para esse paciente. E também, como vocês explicaram do G7, né? Ajudar um pouco nessa parte do ensino, participar dos congressos, conseguir expor o que está sendo feito, e de pesquisa também. Então, a gente tem uma intenção no grupo de cada vez mais conseguir contribuir com pesquisas nesses temas e contribuir até com ferramentas para que mais pessoas tenham acesso à medicina de precisão. Nós temos reuniões mensais, e quem tiver interesse em discutir casos específicos ou de saber um pouco mais do nosso grupo, pode entrar em contato com o Dr. Elvis, que está até hoje junto com a gente aqui na apresentação. Vou aproveitar para já fazer uma propaganda, então, para mostrar essa nossa participação nos eventos e eventos que o comitê também promove. Amanhã a gente tem um Molecular Tumor Board, então, quem puder, de repente, participar, e ao longo do ano a gente tem vários eventos assim que a gente tenta promover para disseminar esse conhecimento. Então, de amanhã é com o Dr. Guilherme Chantada, que é o presidente da CIOP. Nós estamos muito felizes que nós tivemos recentemente um projeto aprovado pelo CNPq, um projeto que recorrentemente a gente tentava, às vezes, um patrocínio, e numa intenção de a gente conseguir oferecer o painel INGS para identificar mutações que predispõem ao câncer infanto-juvenil. Então, nós esperamos que proximamente a gente consiga colocar isso mais em prática e, quem sabe, oferecer para alguns centros. Nós temos também
um podcast, e inclusive de forma muito mais brilhante do que eu vou tentar explicar hoje, nós temos o primeiro episódio justamente dizendo isso. Então, a gente tem a participação ali do Dr. Elvis, da doutora Mara, do Andrés, da doutora Adriana Seber, explicando, afinal de contas, o que é esse grupo de medicina de precisão. Bom, então a gente tenta aliar os dados que a gente já usava, afinal de contas, a gente não pode perder esses conhecimentos todos que a gente tem até hoje na medicina, mas tentar juntar os sintomas, a história do paciente, os exames complementares, mas também dar importância ao perfil genético do paciente e também à doença que aquele paciente apresenta. Então, é como se a genética, ela passasse a ser não só um conhecimento que você tem uma documentação da genética daquele paciente, mas como se a gente colocasse ela a serviço de um tratamento. Então, como a gente colocou, né? Trazer a genética para a prática clínica. O que é aquela alteração que a gente vê ali, que às vezes a gente tem dificuldade até de pronunciar, pode impactar no tratamento do meu paciente? Como é que isso pode se reverter de uma forma melhor para ele? Esse termo, ele começou a ser mais usado a partir de 2015, com o Barack Obama. Então, ele, quando começou a explicar, ele falava que ele queria aumentar o acesso das pessoas a essa nova iniciativa que era a medicina de precisão, e que era uma forma de você personalizar ainda mais a medicina que estava sendo aplicada. Então, você, já que era possível ter esses conhecimentos, que isso ficasse esclarecido para cada paciente, que isso pudesse ser ali utilizado. E o que a gente tem de evolução, assim, né? Então, a gente tem aquela medicina que a gente tinha baseada nos sintomas, no conhecimento dos médicos, naquela prática dele, no que seria melhor para o paciente que o médico tem. A gente tem, atualmente, né, uma medicina baseada nos padrões, uma medicina baseada em evidências, e o que a gente espera com a medicina de precisão é conseguir cada vez mais ter algoritmos também, em que conforme o que o paciente vai apresentando, isso vai direcionando o tratamento de uma forma ou de outra. Esse slide o Dr. Elvis gentilmente cedeu para a gente, então ele mostra duas formas diferentes da medicina de precisão. Então, você pode tanto ter uma mesma doença, que a gente fala que é um esquema de guarda-chuva, por exemplo, a LMA, em que você tem a LMA-M3, que você vai tratar com atro ou com arsênico, você tem a mutação do FLT3, em que você pode usar, por exemplo, o sorafenib. Então, nesse esquema que parece guarda-chuva, você tem uma mesma doença, que você acaba dividindo em formas diferentes de tratamento, quanto você pode ter as formas em cesta. Por exemplo, quando a gente tem uma mutação do NTRK, e você vai usar, às vezes, larotrectinib para diferentes formas de tumor, mas eles todos vão responder àquele medicamento que você tem. É como se fosse realmente uma roupa feita por um costureiro, essa nossa nova medicina, ao invés de aquela roupa comprada pronta, que pode ser que ela sirva para aquele paciente, ou pode ser que ela não sirva tanto. Então, se a gente fosse pensar na evolução e como é que a gente está, né? A gente tem ali, desde 49, a quimioterapia, a partir de 99, as terapias-alvos. Então, as drogas agindo em alvos específicos para que os tumores pudessem ali parar o seu desenvolvimento. Em 2011, a imunoterapia. Em 2018, a terapia gênica. Aqui no Brasil, a gente acaba ficando sempre uns 4, 5 anos atrasado. Então, por exemplo, a nossa imunoterapia veio um pouquinho depois, e agora cada vez mais também a terapia gênica. Então, sem medicina de precisão, o que podia acontecer? Por que é tão bom a gente ter a medicina de precisão? Sem a medicina de precisão, a gente usa a mesma terapia para vários pacientes. Então, a gente ia ter os pacientes que eles iam se beneficiar, a gente ia ter um grupo que não ia se beneficiar, mas que não ia ter problemas com aquilo que estava recebendo, mas a gente ia ter um grupo que, além de não se beneficiar, podia sofrer com os efeitos adversos do que estava sendo feito. A linha é claro de que esse grupo que está sem benefício, ele deixa de estar usando um remédio do qual ele podia se beneficiar. E com a medicina de precisão, a gente consegue esmiuçar o que vai fazer bem para cada um desses pacientes, isso através dos testes genéticos, e a gente só faz para aquele paciente o medicamento que a alteração que ele tem tende a responder.
Então, é mais um esforço realmente de uma equipe muito grande, né? A gente até falando aqui não só dos médicos, da equipe multi toda, para o nosso objetivo maior, que é conseguir ver as nossas crianças bem. Então, quem vê a segunda foto, às vezes não imagina quanto esforço tem ali embaixo quando a gente vê uma criança que conseguiu atingir a cura. Foi uma revolução, então o primeiro desafio é estudar e compreender essas mudanças todas. Além disso, a gente tem que readequar nossas estruturas e fluxos. Então, assim, se no modelo que a gente tinha já era difícil que a gente conseguisse cobrir pelo SUS os nossos gastos, como é que a gente vai fazer agora que a gente tem exames genéticos que são tão caros, ou então medicamentos que são usados a partir dos resultados desses exames genéticos, né? E quando a gente fala dessas alterações todas, não é nem que a gente precisa só de recurso financeiro, a gente precisa treinar as pessoas, então, quem vai aplicar esses medicamentos, onde é que a gente vai ter esses leitos? Esse paciente que vai receber, por exemplo, o Carticel, onde que ele vai ficar? Ele vai ficar na UTI, vai ficar na unidade de transplante, mas se às vezes já estava difícil ter vaga de transplante, a fila já estava grande, onde é que a gente vai conseguir realocar esse paciente? E a gente tem que ficar atento também ao que a gente precisa de estrutura para fazer esses medicamentos todos. Então, quais são as toxicidades, quais são os materiais que a gente tem que ter à mão, caso a gente tenha alguma situação que a gente precise lidar ali, quais são os cuidados especiais que nós temos. Tem dois exemplos clássicos, assim, fáceis da gente entender da medicina de precisão e como que ela mudou o curso das doenças. Então, a LMC ali com o imatinib, a LMA-M3 com o atra e agora o trióxido arsênico também. E a gente vai falar um pouco disso, então, como se fosse assim, o que a gente tem de novo para os pacientes, lembrando que principalmente para os pacientes que têm formas mais agressivas ou mais resistentes, que são aqueles pacientes que acabavam deixando sempre a gente com aquela vontade de conseguir fazer um pouquinho mais. Então, são tantas doenças que a gente tem na oncologia pediátrica, que para esse nosso encontro a gente resolveu falar um pouquinho de uma só, como se fosse um exemplo, assim, e trouxesse para perto da nossa realidade o que é a medicina de precisão. Então, na LLA, né, a gente tem uma sobrevida que é próxima de 80%. A gente até brinca, o Dr. Marcos de Lima fala que daqui a pouco a gente vai começar a criar vida, se a gente olhar para esse gráfico, porque a gente começou de tão pouquinho e, de repente, cada vez a gente tem um número um pouco melhor. Mas mesmo com esse resultado que parece tão bom, né, de 80%, alguns centros falam até em 90%, a gente tem aquele grupo que vai recidivar. Então, aquele grupo que não vai tão bem. E um dos nossos grandes desafios é o que oferecer para esse grupo. É claro que a gente nunca pode esquecer do outro lado que a gente tem na oncologia, que são os cuidados paliativos. Então, a gente vai ter pacientes que eles são realmente refratários, independente do tratamento que a gente faça, e sempre vai haver lugar para os cuidados paliativos, não pode ser uma busca desenfreada pela cura, mas nos pacientes que preenchem critérios e que ainda podem se beneficiar de tratamento, o que a gente poderia oferecer, por exemplo, aqui na LLA, né? Então, a gente tem os anticorpos monoclonais, o blinatumomab, o inotuzumab, as células natural killer também sendo estudadas e o Carticel. Nós vamos falar rapidamente sobre ele, só para como se fosse explicar aqui um grão de areia do que a gente tem aqui na medicina de precisão, é a LLA, e para imaginar que para todas as outras doenças essa revolução toda também está acontecendo. Então, a gente tem o blinatumomab, que vai ligar o CD3 da célula T efetora, junto com o CD19 do blasto. A gente até brinca um pouquinho para explicar para os nossos pacientes, que é como se ele facilitasse o trabalho do nosso policial, porque ele vai juntar ali o policial bem pertinho do bandido. E o que a gente tem que é um desafio do blinatumomab? Que ele vai ter uma chance muito grande de colocar esse paciente em remissão, mas vai ser difícil que ele mantenha essa remissão completa sem um outro tratamento. Então, muitas vezes, ele vai ser uma ponte para um outro tratamento de consolidação. Então, por exemplo, uma ponte para que faça o transplante de medula óssea. Nós temos o inotuzumab, que seria
uma outra opção aqui. Então, ele vai direcionar o medicamento quimioterápico às células leucêmicas, que são ali anti-CD22, e isso vai facilitar a morte da célula cancerosa. De uma forma mais simples, a gente brinca que ele é como se fosse um VIP-Pass para essa molécula que vai agir, conseguir entrar ali na célula e fazer a sua função. E aqui, outra vez, a gente tem um número grande de pacientes que vão conseguir atingir a remissão, mas um grupo não tão grande dos pacientes, perto de 1/3, que aqui vão conseguir manter a remissão com esses medicamentos. Então, outra vez, a gente tem uma terapia que vai funcionar talvez como ponte para que esse paciente faça um outro tratamento. E, além disso, a gente tem que estar atento a algumas toxicidades. Então, por exemplo, aqui no inotuzumab, conforme for o tratamento que a gente faz depois, a gente pode ter um risco maior, por exemplo, de doença veno-occlusiva hepática no nosso transplante. E nós temos o CAR-T-cell, que eu acho que é uma das grandes novidades desses últimos anos, ainda mais agora com aprovação para comercialização aqui no Brasil, em que você, como se fosse num transplante autólogo, você retira os linfócitos do paciente, você leva esses linfócitos para um outro lugar em que eles possam se reproduzir e onde eles possam ser geneticamente modificados, e quando eles retornam para o próprio paciente, eles vão retornar com uma capacidade maior de conseguir identificar aquelas células da leucemia e conseguir combater aquelas células. E aí, aqui, diferente do que a gente tinha antes, a gente vai ter um número de pacientes que atinge a remissão e que mantém a remissão muito superior àquele 1/3 que a gente tinha antes. Então, perto ali até de 70%. Então, num resumo, a gente diria que a gente tem nessas novidades do momento, né? O blinatumomab e o inotuzumab como pontes e o CAR-T-cell como uma possibilidade de um tratamento que seria definitivo no tratamento ali das leucemias linfóides agudas. E aí vem a parte dessa nossa intersecção. E quanto aos efeitos tardios? Então, e qual que é a diferença desse paciente que tinha sido tratado lá atrás só com uma quimioterapia, com uma linha de quimioterapia e conseguiu entrar em remissão para o nosso acompanhamento ao longo dos anos? E qual que é a diferença daquele paciente que precisou fazer o blinatumomab, às vezes fez o blinatumomab como ponte para o transplante, o paciente que talvez tenha recidivado no transplante, que vai para um CAR-T-cell? Que olhos diferentes que eu tenho que ter para esse paciente? Então, a gente já tem aqui alguns olhares direcionados, né, do que a gente tem que ir acompanhando no nosso paciente oncológico ao longo do tempo, e a gente sabe que o tratamento oncológico, ele pode alterar o desenvolvimento de vários dos nossos órgãos, então, desde de poder ter uma neoplasia secundária, a infertilidade, até danos persistentes cardiológicos em outros órgãos-alvo. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no CAR-T-cell, nós já sabemos muito dos efeitos agudos e o que a gente tem que estar atento, principalmente nessa parte de promover uma grande inflamação. Eu acho que tanto nós, oncologistas, quanto os intensivistas, né, quando a gente teve agora a epidemia do Covid, parece que todo mundo começou a entender um pouco mais sobre o potencial de maior mortalidade que a inflamação tem sobre o paciente. Então, o que essa tempestade toda de citocinas pode traduzir e onde que isso pode trazer os riscos para os nossos pacientes nos diferentes órgãos que ele tem. Mas passada essa fase aguda, o que a gente deve esperar ao longo dos anos ou ao longo do tempo com esse nosso paciente? Então, o CAR-T-cell tem agora 10 anos nos lugares que iniciaram, e algumas coisas nós já conseguimos entender. Então, por exemplo, um grande problema que a gente tem é a hipogamaglobulinemia. Então, às vezes, você pode ter conseguido fazer o seu paciente entrar em remissão da leucemia, e, por outro lado, você pode estar muito próximo de perder ele para vírus ou para outras infecções. E como para a gente o mais importante é ter o nosso paciente bem, perder ele para qualquer uma dessas alterações seria igualmente ruim, né? A gente poderia estar só trocando uma doença pela outra. Então, a gente tem até uma linha do tempo em que a gente vai saindo do agudo para esses efeitos mais tardios. Então, a gente vai somar aqueles medos todos que a gente tinha de efeitos tardios já da doença do paciente com o que a gente teve nesse tratamento novo. Então, a gente vai ficar de olho ali nas doenças secundárias, a alterações na imunidade que foi tão mexida ali, né, que foi a nossa chave mestre para tentar vencer a leucemia,
os efeitos neurológicos, esse paciente ele pode fazer uma aplasia, tem paciente que pode até precisar de transplante depois que ele faz esse tratamento, mas na maioria dos casos talvez ele fique com uma citopenia que parece que não é tão importante, mas que em outros pacientes pode colocar ele em risco ali. E a hipogamaglobulinemia, né, como nós falamos, como se fosse a nossa principal red flag. Então, a gente já tem alguma luz, assim, de o que a gente tem que observar ao longo do tempo, como se fosse um guia, talvez, do que não pode faltar no nosso checklist de acompanhamento desse paciente. Então, sempre o acompanhamento dessa citopenia, da hipogamaglobulinemia, dessa atenção às infecções virais que podem ser mais importantes nesses pacientes, o acompanhamento com o neurologista como uma parte muito importante da equipe multi para esse paciente, os efeitos imunológicos, as infecções tardias e o câncer secundário. Teve um emo que eu dei um print de uma frase da doutora Silva que eu achei tão interessante, que é assim, de que a gente precisa de fatos para convencer e de histórias para mover. Então, eu acho que é tão interessante quando a gente sai um pouco dessa teoria que nós explicamos até agora e aí pega um paciente no ao vivo. Então, se a gente tivesse que falar de uma história de verdade, como é que a gente coloca em prática um pouquinho desses assuntos que a gente conversou? Então, eu trouxe um paciente para vocês aqui do Hospital Erastim, onde eu trabalho com a doutora Mara, com o doutor Robson, e é um local em que a gente faz um esforço muito grande para tanto nas crianças que têm SUS, quanto os pacientes que tratam por convênio, que a gente consiga trazer a medicina de precisão mais próximo do dia a dia desses nossos pacientes. Então, eu vou citar para vocês um paciente de 16 anos hoje, do sexo masculino, que teve diagnóstico lá em abril de 2017, tratou com o protocolo brasileiro de 99-FUMA-LLA, tinha ido bem, e aí recaiu na medula com 35 meses de início do tratamento. Então, quase que é uma recaída tardia ali. Não tinha nenhuma alteração-alvo quando a gente fez a avaliação genética dele. E aí, ele tentou tratar com o R3 do Sanjude, como se fosse uma reindução, então, com quimioterapia clássica outra vez. E aí, infelizmente, durante a manutenção do R3 do Sanjude, ele teve como se fosse a segunda recidiva. Ele tentou fazer uma nova reindução com o BFM 2009 e ali ele foi refratário. Esse aqui foi o primeiro momento na vida desse paciente em que, se ele não tivesse acesso à imunoterapia, à medicina de precisão, identificando que ele tinha ali o CD19, que ele talvez fosse para cuidados paliativos. Então, esse paciente já tinha tido 2 recaídas e na última recaída ele não conseguiu mais responder. E aí ele fez 2 ciclos de blinatumomab. Com o blinatumomab ele conseguiu negativar a DRM dele e foi encaminhado para o transplante. Até esse momento, ele ainda não tinha recebido radioterapia. Então, aqui foi como se fosse um divisor de águas, né? Para aquela nossa medicina mais tradicional sem imunoterapia, a gente não teria para onde correr daqui para frente, já que o paciente que ele é refratário ao tratamento quimioterápico, ele não vai, infelizmente, bem no transplante. Às vezes ele chega até a recuperar do transplante já com blastos. E aí ele fez um transplante haploidêntico, e aqui eu vou dividir com vocês tudo que esse paciente passou nesse transplante, porque quando a gente vai imaginando tudo que ele passou, a gente vai pensando, então, lá nos cuidados tardios, de que órgãos que eu tenho que cuidar melhor e observar as sequelas de tudo isso que aconteceu. Então, esse paciente fez uma doença do enxerto de pele muito importante, eu vou mostrar algumas figuras para vocês. A primeira linha de tratamento é o corticoide, mas esse paciente precisou até do ruxolitinib, que é o inibidor de JAK, para conseguir estabilizar, precisou de muito cuidado, com muito curativo também, muito tratamento tópico, inclusive sob sedação, porque ele ficou com a pele realmente muito grave. Fez um citomegalo vírus positivo, que inicialmente respondeu ao ganciclovir, mais tarde acabou voltando junto com o EBV e precisando de foscarnet para conseguir ser eliminado. Então, outra vez em que a gente precisou abrir mão de outras linhas de tratamentos, até com um custo maior e com um acesso mais difícil, mas em que foi possível para esse paciente. Esse paciente positivou um Clostridium nas fezes,
de uma forma que foi muito difícil da gente tratar e que fazia diarreias assim, que superavam às vezes 3 litros no dia, muitas vezes delas com sangue e com aquele nosso medo também da translocação bacteriana. Esse paciente positivou um poliomavírus, que é o BK vírus, e fez uma cistite hemorrágica muito importante. A cistite hemorrágica por BK, ela pode ser desde aquela cistite pequenininha do incômodo que o paciente tem, e que às vezes tem urina com sangue, ou às vezes é só incômodo, até casos muito graves em que o paciente chega a perder a bexiga. E nesse caso desse paciente, eu vou mostrar as figuras para vocês entenderem melhor. A gente realmente teve um caso muito dramático, em que esse paciente teve que ir 5 vezes para o centro cirúrgico. Ele tinha muita dificuldade até de eliminar os coágulos, de tão grandes que esses coágulos eram. Ele chegou a tentar cistostomia, cateterização de ureter, chegou a ficar com a bexiga aberta para tentar fazer compressa e tentar parar onde estava sangrando ali. E em alguns momentos teve que voltar no centro cirúrgico para tentar diminuir o número ali dos coágulos. Ele conseguiu melhorar depois que ele fez cidofovia e tratamento com câmara hiperbárica, além do acesso à equipe multidisciplinar, em especial com a cirurgia pediátrica. Nesse meio tempo, ele acabava infectando, apesar dos cuidados todos dele permanecer em filtro EPA, então evoluiu com insuficiência respiratória, foi entubado. Aqui eu tenho as imagens da pele para vocês verem que a doença do enxerto dele era tão importante e com formação, por exemplo, de bolhas, que a gente precisava tratar ele quase que como realmente um grande queimado e ter os medos das coisas que um grande queimado fica receoso. Então, por exemplo, de ter uma infecção importante, de perder muito líquido através dessas lesões todas que ele tinha. Ele fazia esses curativos no centro cirúrgico. E depois eu tenho uma foto de como ele está hoje. Então, nós ficamos muito felizes que a doença do enxerto aguda dele não chegou a evoluir para uma doença do enxerto crônico, então ele não fez fibrose, por exemplo, nessa pele, ele não tem limitação nenhuma de movimento, mas vocês veem que essa pele é uma pele que tem que ter muito cuidado para a vida toda dele, principalmente com câncer de pele. Então, ele já foi muito machucado, ele já cicatrizou muito em cima dos machucados que ele teve, e o aspecto da pele dele é até um aspecto que a gente encontra em pessoas hoje, assim, idosas. Então, a vida toda a gente vai ter que proteger muito essa pele do sol e ficar de olho sempre com o dermatologista se não está aparecendo alguma lesão suspeita ali. Aqui eu tenho para vocês a imagem da bexiga com os coágulos e mostrando todo o esforço que foi feito, né? Então, cistostomia, ureterostomia, bexiga aberta com compressa para tentar diminuir esses coágulos. Nós chegamos a imaginar que esse paciente não ia mais conseguir urinar da forma normal, que a bexiga dele ia ficar muito espessa, muito fibrosada, e para nossa grande surpresa, esse paciente se recuperou completamente. Então, no meio desse caminho também, ele acabou identificando um fungo que tinha 90% de mortalidade, e ele acabou conseguindo sobreviver a esse fungo também, acabou tendo uma segunda intubação nessa época. Como o dele teve aquele cocídio no intestino, aquela doença do enxerto no intestino com perda de muita quantidade de líquido, ele chegou a fazer pneumatose em alça de Delgado, necessitando ficar o tempo todo em nutrição parenteral, pelo risco, inclusive, de romper essas alças ali. Cresceu também mais tarde uma Cândida glabrata, então provavelmente esse intestino muito machucado fazia realmente ali a translocação. Depois uma Cândida parapsilose, e no meio desse tempo uma desnutrição muito, muito importante. Então, um paciente que chegou com 50 quilos para o transplante chegou a pesar 33 quilos. E aí esse paciente era realmente um desses grandes milagres que a gente acompanha. E um ano depois do transplante, já com ele com a sua vida retomada, as vacinas já tomadas, já convivendo em sociedade novamente, ele não tinha nenhuma alteração no hemograma, mas num mielograma que era de rotina de um ano pós-transplante, infelizmente 14% de blastos na medula óssea e 875 leucócitos no líquor. Apertando um pouquinho ele, depois que a gente viu esses leucócitos no líquor, ele contou que há 2 semanas atrás ele realmente tinha sentido um pouquinho de dor de cabeça, mas que ele achava que era um pouco de sinusite, de uma gripe que ele tinha tido. Então, para um paciente que tinha passado por tantas coisas, né, que ficou mais de 6 meses internado na época do transplante, foi conversado com a família sobre a possibilidade de levar esse paciente para cuidados paliativos, mas ele realmente tem
um performance em status muito bom e uma vontade muito grande de tentar e de viver. Então, eles optaram por seguir o tratamento, e o que esse paciente tem de possibilidade nesse momento é fazer realmente o CAR-T-cell. Então, ele já fez a coleta de células, para que ele aguardasse as autorizações para a coleta de células. Ele tratou com corticoide, MTX 200 miligramas metro quadrado, como se fosse uma manutenção, purinetol e imadite, conseguiu ficar com líquor em remissão, e na medula ele teve resposta. Então, ele tinha 14,3% de blastos, ficou com próximo de 9% de blastos. Se esse paciente ele fosse, por exemplo, refratário, aí ele perderia a indicação até mesmo do CAR-T-cell e talvez tivesse que ir realmente para cuidados paliativos. Mas quando a gente vê, então, essas figuras todas e toda essa história desse paciente, é como se a gente sentisse na pele e fizesse de novo essa pergunta, né? Se der tudo certo, como nós gostaríamos demais que desse, né? Se esse paciente conseguir outra vez colocar a leucemia dele em remissão, quais vão ser os efeitos tardios para esse paciente que já passou por tanta coisa, tantas manipulações? Como é que a gente vai cuidar da bexiga desse paciente ao longo do tempo, o impacto hormonal, como é que vai ser esse nosso time, essa nossa equipe multi que tem que estar cercando ele ali para que ele consiga aproveitar a vida dele da melhor forma e diagnosticar precocemente caso ele tenha alguma complicação. Bom, então queria agradecer demais a vocês por essa atenção, e nós vamos agora ter como se fosse uma discussão. Então, o doutor Elvis, eu, a doutora Mara, a gente vai estar aqui junto com vocês para ver como é que vocês veem isso tudo também, que é como se a gente tivesse agora algo novo para a gente ver, né? Aquela janela que a gente mostrou ali naquele primeiro slide, o que que vem quando a gente abrir aquela janela, né? Então, esse futuro que a gente está só vislumbrando da terapia gênica, quando a gente realmente abrir essa janela ali, o que que a gente vai enfrentar? Eu gosto muito dessa frase, que é de que às vezes a gente não consegue fazer as coisas maiores, mas a gente vai fazendo as nossas coisas pequenininhas com muita vontade de ajudar os nossos pacientes, e isso vai fazendo bem para todo mundo. Queria agradecer em nome aí de todo o grupo de Medicina de Precisão, e agradecer ao grupo também pela oportunidade de poder representá-los aqui. Muito obrigada a todos vocês. Ana Luísa, muito obrigada pela apresentação, foi muito didática, de muito aprendizado para todos nós. E eu queria abrir, então, essa roda de conversa agora para a gente discutir em relação aos efeitos tardios desse caso que você compartilhou com a gente. São pacientes extremamente complexos, né? Que certamente não tem um único profissional que consiga dar conta de tudo de toda a demanda que um paciente assim gera, né? Então, e tudo são terapias muito novas, muitas com efeitos que a gente sequer conhece ainda, né? Então, é realmente muito desafiador, né? Gostaria de abrir, então, a doutora Mara ou o doutor Elvis querem comentar alguma coisa sobre o caso, trazer alguma outra contribuição? Quer falar, Eu doutora Mara? gostaria Fala de... aí. sabia que você ia mandar eu falar primeiro. Uhum. Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a Ana Luísa pela didática excelente. Parece que eu não tinha vivido tudo que você apresentou, pela forma como você trouxe uma nova visão, né, do quadro clínico desse paciente, que ficou com a gente em UTI durante 6 meses. Então, a importância da força desse menino para toda a equipe, eu acho que é uma das coisas que move, né, todos nós para seguir em frente, nem que a gente não mire lá daqui 20, 30 anos, mas que mire daqui por uns 2, 3 anos, pelo menos, e dando a chance de que novas descobertas vão sendo feitas. Então, só queria fazer esse depoimento em relação a como é gratificante. E quando a gente está na gestão, eu sou meio gestão hoje, meio assistência, quando a gente está na gestão, a Ana Luísa foi falando tudo e eu fui colocando os preços do lado, assim, e dizendo ainda bem que era eu que estava na gestão, né? Porque a gente, na gestão com a garra da oncologia, a gente entende
o valor e a necessidade de fazer, e felizmente tivemos condição de fazer tudo que foi feito por essa criança. Mas é preciso realmente mostrar os fatos, né, Ana Luísa? Como a doutora Silvia disse, você lembrou muito bem, é preciso mostrar os fatos para sensibilizar os nossos gestores, para que a gente consiga ter esse tipo de tratamento. E os efeitos tardios, eu acho que nessa área de terapia-alvo, né, que foi o que a gente fez, né, terapia-alvo, até mais do que só medicina de, quer dizer, mais não, uma parte da medicina de precisão como terapia-alvo. Nessa área vai ser muito difícil a gente isolar o que é efeito tardio da terapia-alvo, a não ser quando nós tivermos o nosso sonho realizado de começar o tratamento da leucemia com blina, né? Sem quimioterapia. Aí nós vamos poder saber o que, que vai ser efeito tardio dessas medicações. Por enquanto, elas vão se misturar muito com toda a complexidade que é o restante do tratamento. E parabenizo vocês da equipe de efeitos tardios que já estão pensando em como fazer essa avaliação, e acho que é começando agora que terão, né, uma trilha, uma condição melhor de avaliação de tudo que pode ser devido ao medicamento ou piorado com o medicamento com a terapia-alvo. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, Raquel, que fez a sua tese, né, em efeitos tardios, muito bonita, por sinal. Uma Nós satisfação que estar aqui com o agradecemos. grupo. Nós que agradecemos, doutora Mara. Obrigada pelas palavras. Eu queria também falar uma palavrinha, que eu adoro falar, né? E eu queria começar parabenizando realmente a Ana Luísa, porque é um caso complexo, né, Ana? E eu acho que é muito interessante a forma que você apresenta e a forma que você coloca de uma maneira clara, mesmo como, de novo, nós estamos trabalhando num limite, não é? Do conhecido e do desconhecido. Eu acho que, assim, pensando de uma maneira mais filosófica, eu acho que nós estamos, de novo, vivendo em oncologia pediátrica, um novo paradigma, pensando em efeito tardio e terapia, né? Que é o que nós vivemos há 40 anos, onde, sei lá, se começou a tratar meduloblastoma, né? Esse é um estudo canadense que mostrou que crianças com meduloblastoma na época irradiava todo mundo, porque era o que se sabia fazer nos anos 70, né? Curavam. Só que todas, essa coorte dos poucos sobreviventes, todos são extremamente sequelados, estão morando em abrigos, né, em abrigos de saúde, em coisas. Então, veja, mas também ninguém sabia disso, né? Foi uma vivência e é uma vivência que hoje foi incorporada. E aí a gente começa a pensar nos protocolos com a vivência e a experiência do que já foi descrito, né, de efeitos. E nós passamos a ter os sobreviventes em longo prazo, né, com base nisso. Então, apesar de ser duro, ele também é importante. Então, hoje, a pergunta maior fica muito mais assim, não é que eu gosto ou não de doxorubicina, que eu gosto ou não de radioterapia, né? É o quanto que eu posso fazer ou omitir de vez esse tipo de terapia, mantendo boas chances de cura, né? E agora nós estamos de novo num segundo momento, pensando de uma maneira filosófica, que é, a gente caminhou muito bem com as terapias padrão, a gente tem o olhar do lado que cura e o que não cura, então tem aquele olhar dependendo da doença, cada porcentagem tem uma, mas aquela porcentagem que a gente sabe que não cura, algumas novas terapias vão resgatar uma parcela desses pacientes. Só que, de novo, nós estamos dando um pulo no escuro, não é? Então, o que nós vamos ter em longo prazo, realmente, a gente não sabe. E eu também quero desmistificar uma coisa para vocês, né? Quando a gente fala de medicina de precisão, a gente acha que é super precisa, e não é. Então, depende. Medicina de precisão, a gente pode entender como um balaio amplo, onde você tem uma parcela que tem um biomarcador que está presente somático, está presente só no tumor. Então, uma fusão de NTRK, que está presente num tumor em específico, e você usa uma droga anti-NTRK. Então, essa é a chance, né, teórica, que também nós não sabemos, mas a chance teórica daquilo levar a efeitos em longo prazo tende a ser menor, nós não sabemos.
Por quê? Porque nós não estamos mexendo em alguma coisa que tem inserção no genoma como um todo. Nós estamos falando de uma alteração somática, né, acionável com remédio, aquilo lá some por um tempo, tira, opera, o que seja, acaba o tratamento e, em longo prazo, vai ser assim. Só que, ao mesmo tempo, a medicina de precisão também é fazer imunoterapia, por exemplo. Igual a Ana Luísa falou, né? Mostrar, usar um anticorpo específico, né? Ativar o sistema imune a uma exaustão, de certa forma, não uma exaustão, mas um trabalho meio esquisito, né? De apresentar, como a Ana Luísa mesmo fala, né? O bandido para a polícia, por 28 dias em infusão contínua. Então, são 28 dias com o sistema imune ativado. É bom para a leucemia? É péssimo para a leucemia, né? É o que a gente quer. Como que vai ser para o sistema imune lá para frente? A resposta é não sabemos, não é? Algumas coisas que de medicina de precisão que já tem um pouquinho mais, a gente já começa a ver problemas em longo prazo, né? Eu acho, por exemplo, o rituximab foi uma delas, não é? Então, a gente esqueceu que linfócito B também é CD20, que o sonho dele é virar plasmócito na vida e produzir imunoglobulina. E como a gente atrapalhou os planos dele, a imunoglobulina em uma parcela é muito baixa. Então, olha, tem um efeito tardio de repor imunoglobulina que seja subcutâneo, endovenoso, de tempos em tempos, é um desconforto, porque a gente pode medir do ponto de vista de risco biológico. Então, tem um menino, por exemplo, que entrou na faculdade agora e que não sabe, agora está em Campinas, ele não sabe como é que ele vai fazer a imunoglobulina lá, porque ele tem que repor, como é que ele vai perder. Isso também está dentro da conta, difícil de medir, eu acho, né? E eu já presenciei, nós já tivemos uma criança que tratou, curou de um linfoma B horroroso e que morreu de uma infecção por pecarina, um negócio, nem conseguimos saber se era pecarina, era respiratório agudo, não é? E só para finalizar, outra coisa que também a gente não sabe, está começando a ver, são efeitos agudos, diferentes do que a gente está acostumado, né? Que podem ou não cronificar. Então, por exemplo, né, pacientes que usam inibidores de MEK, então vocês lembram lá, os tumores que têm a via RAS-MAPK constitutivamente ativada, então, por exemplo, sei lá, um glioma com mutação BRAF V600Z. Então, assim, em algumas situações está indicado, cada vez essa indicação está chegando mais para o dia a dia, inibidores de BRAF e MEK. Eu tenho um paciente que está indo bem do tumor, só que tem uma paroníquia, que é um negócio que não consegue pôr uma sandália. E, né, quem que ia pensar em paroníquia, inflamação lateral ungueal intensa, como um efeito colateral de quimioterapia? Não é um efeito que a gente espera, não é? Que eu fui ler, que eu também não tenho experiência, é reversível, você para, melhora, mas o que vai ser em longo prazo, né? Sorafenib, por exemplo, que a gente já usou para osteosarcoma em algumas situações, hepatoblastoma, a chance de tumor de pele é uma chance real, não é? Então, e lá para frente, será que essa chance continua? Então, o que eu, assim, né, eu fiquei pensando, né, quando a Raquel abordou a gente, a Mônica também conversou, depois a Juliana, era, o, o- era trazer para vocês uma coisa que a gente não tem resposta, né? Então, eu acho que por isso que nós pensamos em ter uma conversa e ouvir de vocês também as expectativas, o que vocês imaginam, porque nós não temos resposta, porque está se iniciando, mas eu digo para vocês que não é porque é preciso, que é para a gente esperar que seja uma coisa boazinha, não. Eu acho que algumas coisas vai ser legal. Em outras situações, como a doutora Mara também falou, em somatória, né, ainda mais porque hoje nós estamos usando essa terapia num ponto muito crítico, né, num momento já, vamos falar, de esgotamento no limite entre cuidados paliativos exclusivos ou terapia curativa, esses pacientes também, apesar do status clínico às vezes ser bom, os órgãos estão sofridos, né? E quanto isso também, em cima desse cenário também é ruim, né? Então, nós não sabemos. Muito obrigada, doutora Elvis, pela contribuição. Eu queria chamar a doutora Mônica para essa conversa. Está ouvindo a gente, Mônica? Estou ouvindo, sim, Raquel, tudo bem?
Eu acho que a grande questão da medicina de precisão é que é uma coisa nova, né? Tudo que a gente fez de novo demora um tempo para a gente saber quais serão os efeitos tardios, mas eu me lembro sempre assim que eu voltei dos Estados Unidos, a gente teve um encontro na Sobop para tentar fazer o que hoje a gente conseguiu muito graças a você, Raquel, que é os grupos cooperativos e o grupo de efeitos tardios. E eu lembro do Renato Melaranho falando: não adianta falar de efeito tardio, é muito melhor ter efeito tardio do que morte precoce. Isso, várias aulas eu acabei, inclusive, com essa frase. Então, eu acho que toda a vida vale a pena, a gente tem que realmente investir nessas crianças, a gente não sabe o que vem pela frente, nem de bom, como a doutora Mara falou, né? Esse paciente pode viver mais 2, 3 anos, daqui até lá pode surgir novas terapias, que vai prolongar a vida dele ainda mais. Também pode surgir efeitos tardios que a gente não sabe, decorrentes dessa terapia-alvo, mas é assim que a gente aprende. Se a gente tiver medo de ir para frente, a gente não evolui e nem os nossos pacientes conseguem sobreviver. Graças aos pioneiros da oncologia, que eu acho que uma das grandes, assim, das coisas mais bonitas em oncopediatria é que muitos de nós conheceram os pioneiros. Eu fui felizarda, conheci o Dr. Júlio D'Angelo, o Dr. Audrey Evans, porque eu fiquei um ano lá no Children's de Filadélfia, conheci a Ana Meadows, vários de vocês conheceram o Dr. Rim, eu conheci ele muito assim, de vista em congresso e tal. Então, eu acho isso lindo, a gente conhecer as pessoas que tiveram a coragem de dar esse primeiro passo, né? De fazer terapias que na época eram consideradas loucas, porque as crianças iam morrer de qualquer jeito e ainda esses oncologistas, radioterapeutas, enfim, esses pioneiros falavam, poxa, essa criança vai morrer, ainda você vai infligir o sofrimento desse paciente. E graças a eles a gente chegou onde a gente chegou. Então, eu vejo essa terapia-alvo como mais um passo, na verdade, isso não é um passo, é um salto gigante que a medicina deu e a oncologia deu em direção ao futuro. Eu me lembro quando saiu o Glivec, que foi a primeira terapia-alvo clinicamente útil e extremamente bem-sucedida, realmente foi uma revolução. E depois do Glivec a gente viu que vários pacientes adquirem resistência, aí foi o dasatinib, né, o Glivec imetinib, depois o dasatinib, hoje tem vários IBs, e é assim que a gente vai. Por isso é uma coisa, eu acho que me dá um prazer muito grande ser da oncologia, conseguir ver esse avanço, e a gente vai ter que monitorar esses efeitos tardios, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Perfeito, doutora Mônica. Ju, Gisele, alguém mais quer trazer contribuições para essa roda? Não, acho que eu só quero agradecer, né? Porque essa aula fez a gente pensar, né? Como oncologista, eu acho que a gente pensa a todo momento, né? O quão eu vou causar, o quão vai ser benéfico ou não, mas é o que a doutora Mônica falou, acho que se a gente não tivesse movimento, não evolui, né? Ela falou do Glivec, quando eu cheguei, acabei a residência, cheguei em Barretos, eu tive que uma audiência com o juiz para explicar por que do Glivec, que era um absurdo que eles não queriam pagar a droga. Como que evolui, né? Então, isso é muito gratificante, a gente ver a evolução. Só que eu acho que tem respostas que nós não vamos conseguir responder, né? Tem muitas respostas ainda com os quimioterápicos básicos que a gente ainda não consegue, né? Eu acho que faz parte da evolução mesmo. Foi muito bom, parabéns. Ana, primeiro de novo, obrigada, assim, excelente, eu acho que era isso que a gente tinha intenção mesmo, né? Quando eu conversei com a Raquel, quando a gente foi atrás de vocês, eu acho que era para isso, para a gente colocar essa interrogação mesmo, sabe? Que em pauta, né? Porque é isso. Uma coisa que eu falo todo dia quando eu converso com os residentes para falar de efeito tardio, quando eu falo com os alunos da faculdade, né? Que é isso, a gente tem geralmente uma somatória de fatores, né? Quando você colocou o caso ali, eu me vi já preenchendo a fichinha do G7 com todos os, né, para fazer essa avaliação desse histórico, tudo. Mas é isso, né? Se a gente não tivesse a possibilidade de ter feito tudo isso, a gente não teria chegado aqui, né? E o que eu falo para eles é o seguinte, independente de onde vocês estejam, equipe multi, eu falo muito isso para eles, né? Hoje eles estão lá com a gente na oncologia, mas eles depois vão para outras áreas, vão sair de lá,
ou já passaram por outras áreas, eu falo, o bom do hoje em dia é você saber que a probabilidade de você encontrar um sobrevivente do câncer infantil é muito grande, né? E que essa possibilidade cada vez aumenta mais. Então, a gente precisa realmente aprender isso e saber quais são esses cuidados para a gente poder cuidar bem deles, né? E quando a gente está fazendo essas reuniões do G7, a nossa discussão maior é qualidade de vida depois do tratamento do câncer infantil. Então, a gente só consegue dar qualidade de vida para eles quando a gente entende todo esse processo, né? Então, o paciente que está lá agora, envolvido com a medicina de precisão, que é o nosso assunto de hoje, ele não chegou lá, né, sem nada, ele tem tudo isso por trás dele, né? E tudo isso é uma somatória que a gente precisa aprender a cuidar. E é isso, ainda bem que a gente está aos poucos aprendendo. O que vai ser o efeito tardio da medicina de precisão daqui 10 anos, que é quando a gente vai olhar para trás e vai saber, né? A gente não sabe hoje, mas a gente também não sabia do Glivec. E quando não tinha Glivec, a chance era o quê? O transplante. E a gente não sabia nem fazer transplante direito ainda, né? Então, eu acho que é isso. Enquanto a gente vai aprendendo, a gente consegue aumentar, abrir esse olhar e cuidar. E é o grande objetivo de estar aqui hoje e da gente conseguir discutir isso com vocês. Isso é muito bom poder fazer essa discussão. Então, obrigada de coração por terem vindo aqui hoje, de verdade. A gente que agradece. E agora que a gente aprendeu o caminho, né, doutora Alves e doutora Mara, podemos vir mais vezes. Parabéns para vocês pela organização toda e pelo grupo. Realmente é fundamental, né? E vocês são todas bem-vindas também lá no nosso grupo, né? Então, reforçando o merchan da Ana Luísa, então, né, a gente sempre tem convidado que os outros grupos da SOBOP, né, sempre que houverem pessoas que tenham interesse em comum, que também participem, né? Eu estou vendo aqui a Carol, que é do nosso grupo, a Tati também, eu não sei se elas estão aqui assistindo ou se elas também fazem parte do grupo de efeitos tardios, mas sempre que entre vocês identificarem alguma pessoa que queira, né, é legal, porque é um jeito de transitar esse tipo de assunto, tanto daqui, né, os pontos que são interessantes para a gente discutir, e tanto de lá as coisas que possam aparecer também, né? Eu fiquei muito contente, assim, com o convite, né? Fiquei preocupado, porque é um negócio difícil, né? Uma coisa sem resposta. Mas eu acho que nós estamos caminhando. Uma coisa do que hoje nós temos de melhor, né, pensando na primeira geração, é que pelo menos os clinical trials, aí, os protocolos, eles estão bem regulamentados com relação a efeito agudo, né? Nós não sabemos muita coisa, mas a busca em longo prazo também tem ficado para algumas drogas novas, né? Então, existem estudos que mantêm em aberto alguns retornos um pouco mais longos, que ainda podem ser curtos, né, do período de observação, mas que eventualmente vai mostrar alguma coisa, né? Então, por exemplo, imunoterapia, a gente já tem que imaginar que tireoide tem que ficar de olho, porque a chance de ter hipotireoidismo, que pode começar um pouquinho mais tarde, ele é razoável, né? Alterações gastrointestinais também a gente vai ter que ficar de olho. Então, nós estamos aprendendo, não é? Mas eu acho que nós estamos tendo um conhecimento mais sistematizado com os protocolos, né, para ver os efeitos adversos agudos e um pouquinho, na hora que acaba o protocolo, um pouquinho mais tempo também, os dados de mais longo prazo dos sobreviventes, né? Com o CAR-T vai ser um outro mundo. O CAR-T é uma realidade, né, no mundo, é uma realidade no Brasil, é uma realidade em duas vertentes, né, uma comercial, né, que é realmente um custo muito grande, que infelizmente vai dar acesso a uma parcela muito pequena de pessoas, né? Eu acho que, mas ele é uma realidade, né? E é uma realidade que vai ser aplicada, e especialmente também dentro de convênios e algumas outras portas de entrada. Tem um outro programa brasileiro, né? Do Butantan, da USP São Paulo, aqui também faz parte, que é um protocolo de pesquisa, que é a realização de um CAR in-house,
Mas se vocês forem pensar, olha, apesar do processo ser simples, é uma modificação intensa, né? É autólogo, você tem linfócito doador, você faz a inserção com um lentivírus, né, do CAR, né, que é o antígeno quimérico do receptor de célula T, com uma molécula coestimuladora, então esse CAR está lá na membrana e alguma coisa lá embaixo, né, vocês lembram que o linfócito T ele precisa ter dois sinais para reconhecer normalmente, né, um MHC e um outro sinal. Então, aqui é um sinal só, né, CD19, nós estamos buscando uma célula CD19, se for um CAR CD19. E aí, a hora que ele busca, ele já tem que ter um segundo evento, uma coestimulação. E faz uma estimulação dessa população que expande depois, né? Então, o paciente, ele doa o seu linfócito, ele é modificado em laboratório, uma pequena expansão, ele é reinfundido, e esse CAR, ele tem um período que ele vai estar circulando, né? E fazendo o seu efeito. Nós não sabemos também em longo prazo como é que vai ser isso, né? Quanto tempo ele vai se manter, esse clone, enfim, né? A gente não quer que a perda seja precoce, porque a gente sabe que recai até uns 6 meses, até 8 meses. Mas a gente quer que fique até quanto tempo também, né? O clone expandido, circulando, né? E procurando sarna para se coçá-la, né? CD19 não é uma coisa só de linfoblasto. Então, assim, do ponto de vista da técnica, não é extremamente seguro. Do ponto de vista de efeitos tardios, a gente não sabe. Então, a gente vai ter que ficar olhando. A Ana Luísa mesmo falou, né? Aplasias, né? Hipogamaglobulinemia a gente pode esperar, né? Ativação macrofágica, HLH relacionado a CAR. Então, isso nós não sabemos. Mas era um grupo de pacientes que era incurável, não é? Então, você tem que olhar os dois lados, é o que a Mônica falou, né? É um monte de incerteza, mas tem uma tecnologia que pode beneficiar pacientes que, de outra forma, não teriam nenhuma chance de cura. E que 50% ou mais dessa coorte muito ruim pode ficar curada, eventualmente. Então, é sempre uma decisão difícil, né? Então, a gente vai ter que estar preparado. Essas discussões, elas são muito boas. Eu queria também agradecer pela participação e deixar uma mensagem para vocês, que eu estava refletindo aqui com tudo que foi falado, né? Eu acho que é muito melhor a gente ter muitas perguntas sem respostas e em conjunto do que ter resposta para tudo sozinho. Então, vamos Muito continuar lindo. perguntando. Vitor, que Lindo, legal. doutora Mara, perfeito, é isso mesmo. Quantas eu vezes na Mara desse paciente a gente foi chorar na salinha da senhora e perguntar o que mais que a gente pode fazer, né? O que a gente faz para melhorar, qual que vai ser o dia seguinte, e devagarinho com todo mundo, ele foi melhorando. Isso. Temos que nos Bonito, apoiar doutora Mara. sempre, né? Depois vocês dão notícia dele, que até eu quero saber. Damos sim. E eu compartilho com a doutora Mara a posição difícil de estar na gestão, e quando a gente recebe esses pedidos de medicamentos caríssimos, né, que a gente sabe que pode ajudar a vida do paciente, que não é uma posição fácil, para quem é médico, né, a gente sempre prioriza a criança, sem dúvida nenhuma, a vida não tem preço, mas para quem está na gestão, a gente sabe que cobertura é sempre curto, né, doutora Mara? Então, às vezes, pagar uma terapia muito cara para um pode significar ter que tirar de outro lugar, mas esse é outro desafio que eu acho que também a gente tem que fazer juntos, só para falar isso. Isso é, além da parte clínica, que já é complexa, a parte de gestão é mais complexa ainda num país como o nosso, que os recursos são limitados, não tem jeito. E talvez não tanto tirar de outro lugar, mas correr atrás da verba para suprir aquilo que a gente usou, né? Exato. Isso. Muito bom, gente. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Nós estamos chegando no nosso horário que costuma ser horário de fechamento, mas se alguém ainda quiser, ou qualquer outra pessoa da nossa audiência que hoje quiser trazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Perguntas também que vocês queiram enviar, podem deixar no chat ou mandar diretamente nos nossos e-mails, a gente compartilha entre os dois grupos.
E essa interface é muito rica, muito importante. Foi uma discussão, acho que todo mundo aqui concorda, sim, muito proveitosa, de muito crescimento para todos nós. E o preço que os nossos pacientes pagam pela quimio, pela radioterapia, a gente já conhece, né? E agora a gente está conhecendo o preço a ser pago pelas novas terapias, né? Então, é um aprendizado que vai ser aí pelas próximas décadas, né? Mais uma vez, então, muito obrigado, gente, pela presença, por essa discussão, e que no próximo ano a gente possa promover outros encontros, eventualmente até com outros grupos, e até mesmo no congresso da SOBOP, enfim, que não seja a primeira iniciativa desse tipo, né? Concordo, Raquel. Obrigado. Muito bom, gente. Obrigado Obrigada, mesmo, viu, viu? gente? Obrigado a todos. Ó, eu só queria reforçar o convite. Amanhã tem o nosso Vamos webinar assistir. às 19h30, com o Guilherme Chantada, que é hoje o presidente da CIOP, né? Eu e a Ótimo. Andrea vamos ser só moderadores ali e vai falar de molecular tumor board. Então, convidem também os Muito residentes de bom. vocês, o pessoal, para a gente poder aproveitar o espaço, tá bom? Eu vi Perfeito. que os e-mails da CIOP começaram a chegar em espanhol, né? Eu não estava sabendo ainda. Aí que eu vi que foi o doutor Chantada que assumiu, né? Foi ele que está começando lá. Muito bom, Para a Muito gente é bom. ótimo. Muito Obrigado, com viu, bom. certeza. pessoal? Boa noite a Obrigado todos, a todos. pessoal. Muito Boa noite. Boa obrigada. noite, Obrigado.